1 Coríntios capítulo 4. O texto diz assim: assim, os homens devem nos considerar servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Além disso, o que se requer de pessoas assim, encarregadas, é que sejam encontradas fiéis. Vou ler de novo. Assim, os homens devem nos considerar servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Além disso, o que se requer de pessoas assim encarregadas é que sejam encontradas fiéis. Há uma canção, um hino, e aí é hino mesmo, que eu queria citar porque o pastor que vos fala ouve hino também e conhece alguns hinos. Hino de, eu não sei o número, mas o título é Felicidade no Serviço, que diz assim: no serviço do meu rei, satisfeito, proclamando do meu rei a salvação, no serviço do meu rei. A outra estrofe diz assim: no serviço do meu rei eu sou feliz, obediente, na tristeza ou na alegria, no serviço do meu rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, jubiloso e consagrado. Ao seu lado desafio todo o mal, no serviço do meu rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, venturoso e decidido. Quanto tenho no serviço gastarei, no serviço do meu rei. No serviço do meu rei minha vida, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. A gente está pensando já há alguns dias sobre essa questão de missão, sobre essa questão de visão, sobre a questão de evangelização e sobre a questão de ação na nossa igreja. Porque em alguns momentos, devido às circunstâncias da vida, parece-me que a gente caminha a lá vão ter. A gente não sabe onde a gente está, a gente não sabe nem para onde que a gente vai. Por isso é necessário que às vezes a gente pare, pense, reflita sobre onde nós estamos, onde a gente pensa que a gente quer chegar, e uma projeção para esse caminho que nos leve para algum lugar. Ainda que esse caminho, ainda que esse lugar cause transtorno, ainda que esse caminho e esse lugar, na sua jornada, no seu percurso, a gente precisa quebrar alguns paradigmas, como a gente entender que rosa nem sempre é a cor feminina, mas rosa também pode ser uma cor masculina, e por aí vai. Semana passada, eu trabalhei justamente com a igreja essa questão da gente quebrar alguns paradigmas, baseado no texto de Lucas capítulo 10, quando Jesus é confrontado por um doutor da lei que pergunta: quem é o meu próximo? E Jesus diz para esse homem, conta a parábola do bom samaritano, dizendo que o próximo era aquele a quem a gente ama, aquele que a gente cuida, justamente pegando um samaritano e cuidando de um judeu, algo impensado para um doutor da lei. Hoje, eu quero trabalhar com você esse paradigma do que é servir, que muitas vezes a gente constrói em cima disso algumas verdades, e essas verdades se tornam absolutas. Serviço para alguns, para algumas também, diz respeito somente ao pastor e aos ministros auxiliares na igreja. Eles é quem serve. Esse é um paradigma construído, vivido e, digamos assim, perpetuado na nossa igreja, não na Igreja Batista em Maruípe, mas na nossa igreja como um todo, igreja evangélica. Poucas são as igrejas e poucas são as pessoas que têm a percepção do que é servir na igreja. Talvez porque nós pastores, talvez porque nós líderes construímos um castelo de areia, uma torre de marfim, achando que vocês, membros da igreja, precisam continuar onde vocês estão, e nós que estamos aqui precisamos mandar uma série de recados para vocês, e vocês vão obedecer tudo que a gente fala. Aí é preciso desconstruir essa visão de que servir passa para além de ministério pastoral, ministério de adoração, ministério de administração. Servir é para tudo e para todos. Servir não é oportunidade para aqueles que foram chamados e hoje vivem do ministério. Não era assim no princípio. Mas a gente, de alguma forma, talvez pela igreja católica, em que criou clero, que criou as divisões institucionais,
bispos, padres e por aí vai, a gente achou que o povo deveria ouvir missa em latim e no final dizer amém diante de tudo que era dito. A gente não construiu na nossa história do cristianismo essa percepção de que o serviço é para tudo e para todos. Pelo contrário, a gente hoje entende que servir na igreja é só para alguns, para aqueles que tiveram que abandonar a casa, tiveram que abandonar pais, tiveram que abandonar filhos, tiveram que abandonar sonhos, tiveram que abrir mão de tudo e hoje vivem do evangelho, vivem do ministério. Olhar para esse texto e olhar para a visão de Cristo sobre o que é servir, é uma visão para além disso, da função, é uma visão que entende, compreende que o servir na igreja, para a igreja, pela igreja, é para todos. Aí eu quis começar lendo essa canção, esse hino, porque o crente ele não mente, ele canta, e eu já disse isso aqui uma vez. A gente tem dificuldade enorme para mentir, alguns pelo menos. Mas a gente canta, e quando a gente canta, a gente mente feio. Porque quem é que nunca cantou esse hino? Quem é que nunca disse assim, no serviço do meu rei eu sou feliz, eu sou satisfeito, eu sou abençoado servindo ao rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, eu sou obediente, eu sou corajoso. No serviço do meu rei eu sou venturoso, eu sou decidido. Quanto eu tenho, no serviço eu gastarei. Mentira, mentira, mentira. Porque se a gente lança uma coisa, a primeira fala é o seguinte: pastor, eu não tenho tempo, pastor, eu não tenho possibilidade. Mas e aí, e aqui que você cantou, que disse assim, pastor, quanto eu tenho, no serviço eu vou gastar, no serviço do meu rei minha vida empregarei. Mentira, mentira. Quantos estão em nossas igrejas, em nossas comunidades, de braços cruzados, esperando que aquele cara que recebe o salário da igreja, aquele sujeito que vive na igreja, que aquele cara faça tudo pela igreja, porque afinal de contas nós pagamos o sujeito que estudou 4 anos para receber da igreja e fazer a igreja andar. É possível isso? É possível que uma pessoa mobilize uma comunidade de 200, 300, 400, 1000 pessoas? Não é. Como é que a gente faz? É olhar para o texto, encontrar no texto a resposta para a gente quebrar esse paradigma do que é visão, do que é servir na igreja, para a igreja e pela igreja. O texto, como eu já disse algumas vezes, nenhum texto é construído fora de um contexto. Paulo não pensou e escreveu aqui, olha, assim os homens devem nos considerar servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Eu acordei hoje pensando isso. Não. A igreja de Corinto, a gente sabe o que motivou a igreja, ou o que motivou Paulo a escrever essas 2 cartas, na verdade, 4 cartas, só 2 chegaram para a gente. O que mobilizou Paulo a escrever isso? Se a gente for pegar o primeiro capítulo da primeira carta, Paulo escreve o seguinte, olha, soube, através da família de Cloé, que é a divisão no meio de vocês. Isso eu não me alegro. A motivação, a mobilização para Paulo escrever as suas cartas é isso: confusão, divisão, fofoca, disse-me disse. Aí nesse texto, e é bom a gente relembrar que a Bíblia, ela é um texto corrido, não tem divisão de capítulos e versículos, isso é para facilitar a gente. Mas então, olhar para esse capítulo 4, sem olhar o capítulo 3, é tentar examinar sem profundidade do texto. Porque no capítulo 3, Paulo começa dizendo o seguinte, olha, eu queria falar a vocês de uma maneira espiritual, mas eu não posso. Eu não posso porque vocês ainda são carnais, vocês ainda são meninos, vocês ainda são crianças. Eu queria dar para vocês alimento sólido, mas eu não posso, porque vocês ainda mamam do leite espiritual, vocês não amadureceram. Porque enquanto há divisões no meio de vocês, discórdia no meio de vocês, inveja no meio de vocês, vocês ainda são imaturos espiritualmente. Então a mobilização do capítulo 4 é essa. Não é mais nem tanto a questão de divisão na igreja, mas é a percepção de Paulo, a leitura de Paulo, de que essa turma aqui de Corinto, independentemente de ser do grupo dele, do grupo de Cefas, do grupo de Apolo, do grupo de Cristo, era uma turma que estagnou, que parou no tempo.
Uma turma que, ao invés de estar crescendo espiritualmente, simplesmente estava esperando que Paulo, Apolo, Cefas ou o próprio Cristo pudesse movê-los nesse crescimento espiritual. Aí Paulo vira e fala assim: olha, eu quero que vocês entendam que os homens devem nos considerar servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. O contexto desse texto já nos ensina algo profundo, de que vira e mexe, eu e você, ao invés de ficarmos atentos às demandas, às necessidades que o mundo apresenta para a gente fica focado em picuinha. A gente fica focado se a lâmpada da igreja está funcionando ou não. Não é que isso não seja necessário, isso é necessário. A gente fica focado se o azulejo está caindo ou não. A gente fica focado se os bancos estão marcando a nossa blusa branca ou não. Isso é necessário, sim. A gente fica focado se o piano está com cupim ou não. A gente fica focado se a caixa está dando microfonia ou não. Às vezes a gente se perde nos nossos focos e nas nossas visões e esquecemos o mais importante que é para a igreja, que é servir. A gente fica focado se a gente tem isso ou aquilo e esquece de estender a mão para o outro, para servir ao outro. Aí Paulo vira e fala assim: olha, eu espero que os homens, ele está falando do mundo, eu espero que os homens lá de fora, os vizinhos, os amigos, os seus familiares, eu espero que eles olhem para vocês e considerem vocês como servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus, e o que se requer de pessoas assim é que essas pessoas sejam fiéis. O chamado de Paulo é um chamado de testemunho, parecido com a oração de Jesus: não rogo que tire do mundo, mas que eles vivam nesse mundo, mas transformados pela verdade, e que o mundo os reconheça por causa de uma coisa só, por causa do amor. O chamado de Paulo é para essa turma aqui que vivia, conforme 1 Coríntios 3,3, ainda na carnalidade, com inveja, discórdia, por aí vai. O chamado de Paulo é para que eles mudassem o foco, e entendessem que o mais importante na igreja, seja partidário de Paulo, de Cefas, de Apolo, o mais importante na igreja é servir. O mais importante na igreja é doar a vida, é dar tempo. Sabe, às vezes, o que eu vejo, ouço, converso, dialogo com amigos pastores, é que em alguns momentos a igreja se perde nisso. Em alguns momentos, o culto mais importante da igreja é quando tem assembleia. As reuniões mais importantes que os membros vão são as reuniões deliberativas, onde a gente tem que ter a pauta para a assembleia. Aí os cultos, culto de oração, culto de domingo de manhã, culto de domingo à noite, EBD, são frequentados assim, pelo mínimo. Sabe, eu acho que a gente precisa, nesse tempo que a gente está revendo, que a gente está tentando quebrar alguns paradigmas, algumas normas que foram institucionalizadas e cristalizadas na nossa prática cristã, a visão do que é servir precisa ser quebrada. Servir é mais importante. Dar é mais importante do que receber. Sabe, isso a gente precisa restaurar. Tem tanta galera cantando aí: restitui, eu quero de volta o que é meu. Não tem? Por que a gente não restitui o serviço ao reino de Deus? Pastor, estou sem tempo. Mentira. Mentira. Mentira e mentira da braba. Pastor, estou sem dinheiro para servir no reino. Mentira, serve de graça. De graça recebeste, de graça dai. Pastor, não tenho capacidade. Vai ler o Antigo Testamento. Moisés gago, Jeremias criança, Amós boiadeiro. Vai ler. Percebe como a gente lança desculpas e mais desculpas, porque o nosso foco para servir mudou. A gente lança o serviço para o outro, para o pastor, para o Arthur, se vier um outro ministro, para o outro ministro. Quando serviço, Paulo fala assim: os homens
precisam nos considerar como servos de Cristo, como encarregados dos mistérios de Deus. Pastor, vamos acabar com a assembleia? Vamos acabar com reunião do conselho? Vamos acabar com reunião de planejamento? Vamos acabar com a pintura? Vamos acabar com... Não, não é isso. Não é anarquia, não é isso. Pelo amor de Deus. O que eu quero propor é que a gente feche, ou que a gente focalize em servir. Servir a comunidade, servir aos irmãos, e principalmente servir ao rei e ao reino. As demais coisas, segundo o próprio Cristo, serão o quê? Acrescentadas. Uma assembleia não pode ser mais importante do que uma celebração matinal e noturna. Uma assembleia não pode ser mais importante do que um encontro da IBD. Uma assembleia não pode ser mais importante do que um culto de oração. Uma assembleia não pode ser mais importante do que um encontro de células. Por isso, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, troca o chip, tira o C da corporação e vai para o C da comunhão e da causa, porque isso é servir. Paulo vai usar duas palavras aqui, e aí eu tenho que ir no grego, não adianta, me perdoem os meus críticos, porque Paulo vai usar duas palavras aqui, servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Geralmente a gente associa, a gente sempre acha que servo é usado por uma expressão só de Paulo no Novo Testamento, que é doulos, que significa escravo. Mas aqui Paulo usa outra palavra e que foi traduzida para a gente como servo. Paulo usa a palavra ruperetas. O que é isso? Ruperetas era uma palavra militar que era usada para aquele sujeito que entrava no barco e ia para o nível mais baixo da embarcação e ficava remando para que o barco pudesse sair do lugar e chegasse ao seu destino. Aí Paulo, segundo os comentaristas, ao usar essa expressão, ele tinha em mente o seguinte, que os homens nos considerem como ruperetas de Cristo, que os homens nos considerem como pessoas essenciais para levar a mensagem do Evangelho. Porque sem eu e sem você, essa mensagem vai ficar estagnada, essa mensagem vai ficar parada, essa mensagem não vai seguir adiante. Por isso Paulo, ao invés de usar a palavra doulos, que ele vai usar pancada de vezes em outros textos, aqui ele usa ruperetas, dizendo o seguinte, que os homens considerem, tanto você quanto eu, como pessoas móveis, ágeis, que levam a mensagem do Evangelho. Pessoas que não ficam paradas, estagnadas, esperando a onda, esperando o mar levar. Não, são pessoas que se mobilizam, pessoas que remam, pessoas que enfrentam correnteza, pessoas que fazem de tudo para que a mensagem de Cristo, o mistério de Cristo avance. Aqui, eu peço a você para olhar para o texto bíblico, para você me responder. Paulo aqui está falando, os homens devem nos considerar servo de Cristo. Ele está se dirigindo para ele, para Apolo e para Pedro? Sim ou não? Não. Ele está falando para todos. Paulo, Apolo, Pedro, João, Maria, André, Tiago, todos são ruperetas de Cristo. Todos devem remar, todos devem fazer, todos devem lutar para que a mensagem de Cristo avance. Sabe por quê, queridos? Lá no seu trabalho, talvez você tenha um amigo, uma amiga, que ele nunca vai aceitar um convite para vir aqui. Nunca, porque ele acha que igreja é um bando de esquizofrênico, ele acha que igreja de repente é um bando de maluco, ele acha que pastor é só para ganhar dinheiro. Então se você fizer um convite para o seu amigo ou para sua amiga vir aqui, ele vai falar, não, eu não vou. Mas aí que entra o rupereta, é o sujeito que se mobiliza, é o sujeito que leva adiante, é o sujeito que rema, é o sujeito que leva a mensagem lá fora. É nesse sentido, porque a turma aqui de Corinto estava projetando somente para Paulo, para Apolo e para Cefas. Vocês são os ruperetas de Cristo. Paulo fala assim, não, negativo. Eu sou rupereta de Cristo, mas você também é rupereta de Cristo.
Eu remo contra a maré, eu levo essa mensagem, sim, eu enfrento o mar, enfrento a adversidade, mas você, que foi salvo por Cristo, é marcado pelo sangue do Cordeiro, é selado pelo Espírito Santo, você também é rupereta de Cristo. Não há a menor possibilidade de você não ser. Você pode se enganar, você pode enganar talvez o seu pastor, você pode tentar enganar a sua comunidade, mas diante de Deus, Deus olha para você, imagina e vê você como rupereta dele. Alguém que se mobiliza, alguém que faz, alguém que age para levar a mensagem adiante. A outra expressão usada por Paulo, que ele diz encarregados dos mistérios de Deus. Não sei se está assim na sua versão, talvez na sua versão esteja ministros do mistério de Deus. A palavra é oikonomos, que é ministro, administrador e mordomo. O que Paulo está trazendo aqui para a turma? Falou assim, olha, vocês em primeiro lugar, vocês precisam se mobilizar. Segundo lugar, vocês precisam cuidar da mensagem do Evangelho. Servir é isso. É a gente fazer e a gente cuidar dessa mensagem para que essa mensagem não se perca, para que essa mensagem não caia no esquecimento. Aí a gente pensa, pastor, somos 40 milhões em ação. Mentira, não somos. 10 milhões, quase 10 milhões, compõem aqueles que são desigrejados. Eu usei essa expressão na semana passada. Lembra disso? Dos 40 milhões que disseram lá para o IBGE, no censo de 2010, falaram assim, que religião você é? Ah, eu sou crente, põe aí. Tá, de qual igreja? Não tem igreja. Quase 10 milhões de pessoas. Por quê? Porque não cuida. Porque não quer compromisso. Compromisso no sentido de levar a mensagem adiante. E quantos assim em nossas igrejas? Pessoas que vêm aqui domingo, pessoas que participam de ceia, pessoas que participam de EBD, mas não cuidam da mensagem do Evangelho em partilhar essa mensagem. Pessoas que simplesmente foram alcançados por essa graça, mas entendem que não precisam servir a essa graça. O chamado de Paulo para essa turma aqui é o seguinte, olha, vocês precisam se mobilizar, vocês precisam servir como ruperetas de Cristo, e vocês precisam cuidar dessa mensagem. Mas há uma terceira coisa aqui que eu acho que é fundamental nesse exercício do serviço do reino de Deus. Paulo, no versículo seguinte, Paulo vai falar assim, o que se requer dos ruperetas e dos oikônomos de Deus é que eles sejam encontrados de uma forma só. Aí o texto diz, é que eles sejam fiéis. Sabe, quantas vezes a gente começa bem, mas a gente não continua bem? Quantas vezes, diante de um apelo, aqui como Edivaldo, como Vanessa, com a fala da Ju, sabe, com a fala da Vivian, a gente põe o propósito, não, ó, todo domingo, mesmo que não tenha lanche, mas todo domingo eu vou participar da EBD. Aí vem na lição 1, vem na lição 2, na lição 3 tem que ligar, Edivaldo ou Vanessa tem que ligar, porque fulano sumiu. Isso cansa. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele disse que o que cansa ministério é isso. O que cansa pastor é isso. Porque, na verdade, em alguns momentos, a gente tem que servir como bombeiro. Do tipo, fulano de tal está bem no domingo, no outro domingo está assim. Aí, daqui a 15 dias está, pastor, estou a 220. No mês que vem, fulano de tal está 100. Aí você tem que ligar, tem que animar, tem que ser animador de auditório, tem que vender, sabe? Tem que fazer uma série de coisas. Gente, se Deus não é suficiente, ou se não é a causa para você servir, meu irmão, minha irmã, você precisa repensar se foi alcançado por essa graça. Se você precisa de alguém para ficar te ligando, se você precisa de alguém para ficar te mobilizando, se você precisa de alguém para ficar fazendo carinho, cafuné, para você estar aqui, Cristo não é a razão da sua causa. Porque o que Paulo fala aqui é o seguinte, olha,
que os homens olhem para nós e vejam fidelidade a Deus. Você não serve o pastor, você não serve o ministro de adoração, você não serve o líder da sua célula, você não serve o líder do seu ministério, você serve a Deus. Se Deus não é a causa primária do seu cristianismo, não é cristianismo, é idolatria. Eu vinha muito no EBD, quando a classe era assim, assim, assado. Hoje eu não venho mais. Idolatria. Eu vinha muito nos cultos, quando os cultos eram assim, assim, assado. Hoje é fulano de tal que dirige, eu não venho mais. É idolatria. Eu servia muito no tempo do pastor Andrônico. Hoje, eu citei Andrônico porque não deve ter mais ninguém aqui do tempo do pastor Andrônico. Eu servia muito no tempo do pastor Andrônico. Hoje, pastor, não sirvo mais. Idolatria. Servimos a quem? A quem nós servimos? A quem você serve? Se você serve ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, você emprega a sua vida na causa do reino. Independentemente do homem, independentemente da mulher, do líder, seja lá quem for, você entende que a missão é para o reino, você entende que servir é para o reino. E não há nada melhor do que servir ao rei, do que servir no reino. Isso você entende, não importa se tem 1, se tem 2, se tem 3, se tem 10 pessoas, você está servindo, você está fazendo. Servimos a quem? Aí no domingo a gente canta, no serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu rei a salvação. No serviço do meu rei eu sou feliz, obediente e corajoso. No serviço do meu rei eu sou jubiloso e consagrado. No serviço do meu rei eu sou venturoso e decidido. Quanto tenho no serviço eu gastarei. No serviço do meu rei minha vida empregarei. Será mesmo? Quem você serve? Se eu pudesse resumir a mensagem de hoje, eu resumiria com essa pergunta. Muito mais do que a palavra grega, huperetas ou econômos, ou fiéis, eu terminaria com essa pergunta. A quem você serve? A você? Ao pastor? Aos ministros? Aos seus líderes? Ou ao Rei dos Reis? Se você não servir ao Rei dos Reis, se você não servir ao Senhor dos Senhores, você está cometendo idolatria. Porque você não deve adorar a nenhum outro Deus e nenhuma outra imagem. Se você não serve ao Senhor dos Senhores e ao Rei dos Reis com integridade, você está cometendo idolatria. Geralmente a gente associa aquele texto de Jesus, quando ele fala a Mamon, de que nós não podemos servir a 2 senhores, e a gente diz que isso é só para dinheiro. Mentira. Qualquer coisa que a gente coloque ou tente colocar no lugar de Deus é idolatria. A quem você serve? Estava conversando com o pastor Fábio, quando ele estava aqui antes de viajar, e ele falando assim, Marlon, a crise de serviço é geral. É geral. Não é só uma coisa da Igreja Batista em Maruípe, não é só uma coisa da cidade de Vitória, não é só uma coisa do estado do Espírito Santo, não é. É geral. Ele falando que durante esses meses ele frequentou a PIB de São José dos Campos, uma igreja com mais de 2.000 membros. Você acha que uma igreja dessa tem problema? Você acha que uma igreja dessa tem dificuldade para as coisas acontecerem? Aí ele falando que uma vez ele foi levar, eu não lembro se foi Duda ou Júlia, na salinha do Ministério Infantil, e por sorte ele conseguiu deixar a Duda ou a Júlia ali, mas ele viu alguns pais voltando com os seus filhos, com as suas filhas. E aí ele perguntou, por que está voltando? Porque a coordenadora disse que está faltando gente para servir. Então, os meus filhos, as minhas filhas, extrapolaram o limite. Não tem mais como eles ficarem no culto infantil.
Aí Fábio perguntou, falou assim, mas e aí, você vai para onde? Eu vou embora, eu não vou ficar no culto. Para um pouquinho, dá uma olhada para a sua igreja, pense e veja onde é que você pode servir. Eu falei no dia 29 de dezembro, no culto da manhã, uma palavra rápida sobre serviço, que há um espaço muito grande para você servir na igreja. Sujeito que vai embora de uma igreja, seja ela qual for, pode ser Maruípe, Monte Sinai, Primeira, seja lá qual for, e fala assim, eu não me adaptei àquela igreja porque eu não consegui servir. Mentira. Diz o seguinte, não gostei da igreja, não gostei do pastor, não gostei da celebração, estou indo para outra. Porque o que mais tem na igreja é espaço para servir. Disse no dia 29 e repito hoje, por exemplo, você tem ali o Wesley sozinho no som. Eu não combinei nada com isso com ele. Ele está ali. Aí, às vezes a gente não dá direito para o sujeito poder sair no final de semana com a Tati, com o Renan, porque o cara tem que ficar no som. Às vezes, quando não é o Wesley, é a Milena. E Milena tem que ficar no data show e no som ao mesmo tempo. Aí você vai para o Ministério Infantil, aí você tem Vivian e Vanessa se matando para poder fazer a coisa funcionar. Quando nós temos aqui na igreja quase 25 pessoas que trabalham na área educacional. Sabe, a gente precisa alargar a nossa visão. O que é servir? O que é fazer no reino, para o reino? Sabe, meu querido, minha querida, em nome de Jesus, que o Espírito Santo quebrante você para você ser um rupereta e um oikonomos no reino de Deus. Comentei com o Arthur desse projeto do legato. Há uma possibilidade de segunda-feira a gente ter aqui na igreja uma circulação, uma mobilização de mais de 20 pessoas, né, Arthur? Só da escola de música. Aí as mulheres se reúnem na segunda-feira também. Aí vamos botar aí mais 15, 20 mulheres, quase 40 pessoas na igreja. Que legal isso. Aí falei com ele a possibilidade da gente ter a cantina funcionando. Falei assim, vamos falar com Vivian. A Vivian falou assim, pastor, eu chego tarde do trabalho, segunda para mim é muito puxado. Vamos falar com Vanilda, mas Vanilda também sai tarde do trabalho. Meu irmão, minha irmã, é vender coxinha, é vender copo de refrigerante, é servir. Servir os alunos que vão chegar aqui no dia 17, talvez direto do trabalho, cansados. Não é de graça, a gente vai vender, tá? Também servir, mas vamos lá, com equilíbrio. Mas é você usar 30 minutos, 40, 50, uma hora, um dia da semana, para servir no reino, para servir na igreja. Eu não sei se essa era a palavra que você queria ouvir hoje de manhã, mas é a palavra que Deus colocou no meu coração. Porque a gente tem pensado nisso daqui, missão, qual é a sua? E uma das propostas é a gente quebrar justamente alguns paradigmas. Pastor é para servir? É. Ministro de adoração é para servir a igreja? É. Pastor é rupereta, oikonomos? É. Ministro de adoração é rupereta e oikonomos? É. Mas você também é. Todos nós somos servos e ministros do mistério de Deus. Eu quero orar com você e por você nessa manhã. E queria que o Espírito Santo te quebrantasse para você colocar a sua vida à disposição do reino. Pedir a você que, se você ainda não está tendo compreensão do que a igreja está falando, do que a igreja está discutindo, do que a igreja está construindo, dialogando, que o Espírito Santo nesse momento traga luz ao seu coração. Há muita coisa para você fazer no reino de Deus. E aí eu não digo Igreja Batista em Maruípe.
Eu digo no reino de Deus. A Igreja Batista em Maruípe não é maior do que o reino. A igreja faz parte do reino. O que eu quero propor a você nessa manhã é que você diga para o Senhor, nessa manhã, o seguinte: Senhor, quebranta o meu coração para que eu seja encontrado pelos lá de fora como um rupereta, como um oikonomos de Deus, alguém incansável, alguém que luta mesmo pela causa do reino, alguém que faz a diferença. Sabe, meu irmão, se você não tem tempo, mas tem dinheiro, emprega o seu dinheiro no reino. Se você não tem dinheiro, mas tem tempo, empregue o seu tempo no reino. Se você não tem dinheiro, não tem tempo, mas é sábio, empregue a sua sabedoria no reino. Há muita coisa para a gente fazer no reino. Precisamos quebrar em nome de Jesus o paradigma de que quem serve no reino são os profissionais do reino, no sentido dos pastores e os ministros. Deus te convocou, Deus te chamou, Deus te deu dom, Deus te deu vocação, Deus te deu habilidade. O apóstolo Paulo em Romanos fala que o dom e a vocação de Deus são irrevogáveis, são irretratáveis. Deus não tirou isso de você. Pastor, eu fazia muito no passado. Deus está te chamando para fazer novamente no tempo de hoje. São irrevogáveis, são irretratáveis, independentemente do tempo, independentemente do dinheiro, da condição financeira, social, intelectual. Você é um rupereta de Deus. Se mobilize. Seja um sinal histórico do reino de Deus enquanto é dia, enquanto é tempo. Se Deus está te chamando para um ministério, se Deus está te chamando para missões, se Deus está te chamando de repente para ir para uma outra igreja, isso daí é com Deus, com você. Mas o meu chamado, a minha fala nessa manhã é para que você seja um sinal do reino nesse mundo, para que o seu vizinho, para que o seu pai que não é cristão, a sua mãe que é afastada, os seus irmãos que não fazem parte da igreja, os seus irmãos, os seus amigos, olhem para você e considerem você como sal da terra e luz do mundo. Vamos parar de ficar olhando para coisas pormenores, enquanto há muita coisa para fazer no reino de Deus. Senhor, só a Tua graça é capaz de mudar a nossa visão. Só a Tua graça é capaz de tirar a gente da nossa inércia e nos tornar ruperetas, pessoas ágeis, pessoas que mobilizam as outras, pessoas que descruzam os seus braços e remam para levar a mensagem do Evangelho, Pai. Deus, ajuda-nos, em nome de Jesus, a empregar a nossa vida no reino. Ajuda-nos, em nome de Jesus, a servir no reino. Muito mais, ajuda-nos a servir o Rei dos Reis. Há uma crise muito grande e o Senhor conhece o Evangelho, ou o mundo evangélico de hoje. Há uma crise muito grande, institucional, que nós estamos seguindo homens, estamos seguindo líderes, estamos seguindo ministérios, estamos seguindo grupos de louvor, estamos seguindo até mesmo igrejas, estamos seguindo às vezes teologias, mas estamos deixando de lado de seguir ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Por isso, restaura o nosso compromisso nessa manhã, para que a gente sirva única e exclusivamente ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores.